Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 24 de junho. A maioria do Supremo considera inconstitucional o dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal que permitia a redução da jornada e de salário dos servidores públicos. A medida serviria para que a administração pública adequasse despesas com o pessoal. E você confere ainda na edição de hoje. Supremo julga a validade de criação de polícia científica no Paraná para o exercício da segurança pública. Ministro Alexandre de Moraes autoriza que Sara Geromini deixe a prisão com tornozeleira eletrônica. STF e TV Justiça lançam série Direito em Libras, que traduz termos jurídicos para a língua brasileira de sinais. A Constituição Federal é a lei máxima do Brasil. É por ela que se organiza a sociedade. Em mais um dia de sessão plenária por videoconferência, os ministros do STF decidiram, por maioria de votos, que é proibida a redução de jornada e de salário de servidores por estados e municípios endividados. Confira os detalhes da sessão de hoje com o repórter Leandro de Souza. A sessão começou com a retomada dos julgamentos iniciados em 2011 de 3 ações diretas de inconstitucionalidade relatadas pela ministra Carmen Lúcia e que se referiam à reforma da Previdência. Em seguida, os ministros retomaram o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade iniciado em agosto de 2019, que questionava dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal que permitia a redução de salários de servidores para adequação aos limites estabelecidos na lei. A ação foi julgada procedente tão somente para declarar parcialmente a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do artigo 23, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, de modo a obstar a interpretação segundo a qual é possível reduzir os valores de função ou cargo que estiver provido. Os ministros do Supremo retomaram depois o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelo PSL em fevereiro de 2019. A legenda questionou a emenda constitucional do Estado do Paraná, que criou a Polícia Científica como órgão da segurança pública estadual. Na ação, o partido alega que a Constituição Federal não permite a inclusão de outras corporações policiais na estrutura da segurança pública dos estados, além das já previstas na própria Constituição. O ministro Alexandre de Moraes acompanhou o relator, ministro Dias Toffoli. Ele entendeu que a Polícia Científica é órgão auxiliar com autonomia, mas subordinada à Polícia Civil. Parece que aqui, em relação ao Estado do Paraná, não houve nenhum extrapolamento do artigo 144, parágrafo 4º, da Constituição Federal, que estabelece quais as polícias existentes. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, é um órgão autônomo, de auxílio pericial e técnico à Polícia Civil, que se dá o nome de Polícia Técnico-Científica, mas não tem funções de segurança pública no sentido de combate à criminalidade. Mas sim no auxílio às funções da própria Polícia Civil. E na abertura da sessão de hoje, o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, lançou a série Direito em Libras. Produzida pela TV Justiça, a série de programas traduz os principais termos jurídicos para a língua brasileira de sinais. É com alegria e satisfação que anuncio o lançamento pela TV Justiça da série Direito em Libras, uma iniciativa do Poder Judiciário voltada à inclusão social e à promoção da cidadania das pessoas com deficiência. A Secretaria de Comunicação Social do Supremo Tribunal Federal, com a participação do Serviço Social do Tribunal e também de um grupo interdisciplinar composto por intérpretes de Libras, pessoas surdas e uma consultora jurídica, estão consolidando um compêndio de sinais jurídicos em Libras e, desde já, cumprimento a todos pelo trabalho realizado. Criar um glossário jurídico na língua brasileira de sinais é ampliar as possibilidades de compreensão da comunidade surda acerca dos seus próprios direitos e das instituições jurídicas do país.
É assim estabelecer condições para o amplo e efetivo exercício da cidadania pelos, impressionante o número, cerca de 10 milhões de brasileiros que apresentam algum nível de surdez. Por meio dessa iniciativa, o Supremo Tribunal Federal e a TV Justiça contribuem de forma determinante e inovadora para a construção de uma sociedade mais livre, justa, solidária, igualitária e democrática, conforme preconizado na Constituição de 1988. Concluo parabenizando e agradecendo a todos os envolvidos, mais uma vez, na realização deste brilhante projeto. A série Direito em Libras vai ser exibida ao longo de toda a programação aqui na TV Justiça. Como disse o ministro Dias Toffoli, é mais uma iniciativa para aproximar o cidadão comum do judiciário. Se muitas dessas pessoas já têm dificuldade para entender os termos jurídicos, imagine se essa pessoa for uma entre as mais de 10 milhões que têm deficiência auditiva no Brasil. Pois é, foi pensando nisso que a TV Justiça está lançando essa série. Termos como ação, recurso e ajuizar ganharam sinais próprios que levam em conta a realidade e a forma de interação das pessoas surdas. Veja na reportagem. 60 episódios já estão prontinhos para ir ao ar. Um deles explica, por exemplo, o que é a Constituição Federal. A Constituição Federal é a lei máxima do Brasil. É por ela que se organiza a sociedade. Os episódios são resultado de um trabalho em conjunto, conduzido pela Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça do Supremo Tribunal Federal e teve a participação do Serviço Social do Tribunal e também de um grupo interdisciplinar composto por intérpretes de Libras, pessoas surdas e uma consultora jurídica. Se um cidadão comum ele já tem dificuldade de entender termos jurídicos, para o surdo isso é pior ainda, porque a gente até então não se tinha esse trabalho de fazer com tanto cuidado, né, de fazer essa tradução dos termos jurídicos para essa comunidade. Permite a inclusão do surdo, porque não adianta você chegar lá e simplesmente dizer como é que se escreve inconstitucionalidade. É preciso dizer para ele o que isso significa, porque a palavra solta sem o significado não vai fazer a menor diferença. Sem nunca ter participado de um projeto voltado para as pessoas com deficiência auditiva, a consultora jurídica ressalta que o trabalho representa muito mais que uma tradução, já que a construção linguística se dá de formas diferentes em Libras e no português. Em resumo, para que o surdo realmente entenda a mensagem e possa exercer seus direitos, não basta conhecer a palavra demonstrada pelo intérprete de Libras, é preciso compreender o sentido. É impressionante o momento como se cria esse sinal, né? O momento da criação desse sinal, ela é realmente comemorada por todos do grupo, porque o consultor vem para clarear e trazer o conceito, o intérprete entende e faz essa tradução para o surdo, e o surdo, junto com o intérprete, junto com o consultor, vão ali estudando, analisando para que o termo tenha o máximo de significado, o mais próximo possível do conceito jurídico. A intérprete de Libras, Andresa Macedo, que há quase 20 anos faz tradução, 10 deles nas áreas legislativa e jurídica, também teve papel fundamental no projeto. Tradução de uma língua oral para a língua de sinais. É, de fato, nos aprofundarmos nos termos, numa língua que é diferente da língua-alvo, que é a língua de sinais. Entender, eu confesso que estamos aprendendo muito na língua oral, principalmente na língua portuguesa, né? Tem termos que eu já ouvi e que agora eu tendo acesso e contato para que eu consiga traduzir esse termo para a língua de sinais, eu estou aprendendo. Ela explica que ainda não há sinais para todas as palavras em português e, para suprir essa ausência, os intérpretes acabam recorrendo à datilologia, um sinal para cada letra, como soletrar por meio de sinais. Esse recurso, contudo, não exprime o significado da palavra. Por isso, a criação de um glossário jurídico é algo tão inovador. Me emociona, me encanta e me faz abrir ainda mais a mente e a percepção de que os surdos vivem aqui nesse país, eles são brasileiros e eles
não estão inclusos. Fernando Oliveira Vieira, responsável pela área de serviço social do STF, ajudou na indicação de intérpretes aptos a realizar o projeto. Acompanhou o avançar das gravações e o desafio de adequar termos e conceitos da forma mais simples e fidedigna possível. Nós não tivemos dúvidas de que seria realmente um projeto de muito impacto na comunidade surda que utiliza Libras, né? Justamente porque a gente sabe como essa comunidade está distante, né, de ter acesso às decisões, ao entendimento de termos jurídicos. O grupo interdisciplinar conta também com 2 surdos, Alex Silva e Falk Soares Ramos Moreira. Falk é mestre em educação, professor de Libras e doutorando em Linguística na Universidade de Brasília. Ele ficou surdo na primeira infância, com 1 ano e 9 meses, em decorrência de uma meningite, e hoje é um dos estudiosos mais conhecidos na comunidade surda. A importância desse projeto é trazer para a Libra os termos e poder dar significado a essa linguagem de especialidade que tem sido nos apresentada a cada dia mais. Me sinto muito feliz em fazer parte, uma vez que sou usuário da língua. E poder participar ativamente do processo de criação tem me proporcionado conhecimento e entendimento do juridiquês, empregado até nas matérias de jornais. Para acessar o glossário em Libras, basta entrar no site da TV Justiça e clicar no banner Direito em Libras, na parte inferior da página. Aí é só escolher a palavra e assistir ao vídeo no nosso canal do YouTube. Lá também você encontra a playlist do tema, que vai ser sempre atualizada com novas expressões. Também na sessão plenária do Supremo de hoje, a ministra Carmen Lúcia foi eleita para integrar o Tribunal Superior Eleitoral como ministra substituta. Ela vai ocupar a vaga aberta após a eleição do ministro Alexandre de Moraes como ministro efetivo da Corte Eleitoral. A ministra Carmen Lúcia presidiu o TSE nas eleições municipais de 2012. E a seguir, ministro Alexandre de Moraes autoriza a substituição de prisão temporária de ativista Sara Giromini por medidas cautelares alternativas. Todo Estado que se diz independente tem que ter uma Constituição que organize o seu funcionamento, que estabeleça os seus objetivos, seus princípios, que diga quais são os direitos e garantias fundamentais dos seus cidadãos. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, decidiu que a ativista Sara Giromini deixe a prisão utilizando tornozeleira eletrônica. Conhecida como Sarah Winter, ela já deixou a penitenciária feminina do Distrito Federal e colocou o dispositivo. O ministro substituiu a prisão temporária da líder do grupo intitulado 300 do Brasil e de outras 4 pessoas por medidas cautelares alternativas. Eles estavam presos desde o dia 15 por ordem do ministro Alexandre de Moraes, que é relator do inquérito que investiga a organização de atos antidemocráticos. Além do monitoramento eletrônico, eles não podem manter contato com outros investigados e devem ficar distantes por pelo menos 1 quilômetro do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. O TSE vai promover uma audiência pública sobre alterações na norma que trata da vigência e da extinção de partidos. O objetivo é regular as sanções às legendas que cometerem irregularidades. A audiência pública é para cumprir uma decisão do Supremo Tribunal Federal. A ideia é que, por meio do encontro, seja feita a regulação das sanções atribuídas a partidos políticos quando eles cometem irregularidades específicas relacionadas a cancelamento de registro civil, estatuto de partido político e suspensão da anotação de órgãos partidários, regionais ou municipais que tenham contas anuais ou eleitorais consideradas não prestadas pela Justiça Eleitoral por decisão transitada em julgado. Na prática, com a edição da resolução, nós teremos um procedimento específico para cancelamento de um estatuto de um partido político
eventualmente nas hipóteses previstas na legislação, que são aquelas relativas a recebimento de recursos de entidade estrangeira, formação de grupo paramilitar ou mesmo não prestação das contas devidas pela legislação eleitoral. Além disso, partidos que não prestarem contas eleitorais e partidárias e que recebem recursos públicos oriundos do fundo partidário ou do fundo eleitoral poderão ser sancionados com essa suspensão de anotação do respectivo diretório, que aí pode ser municipal, estadual ou nacional, e com isso, e como dito, há um sobrestamento da existência desse diretório. Consequentemente, o diretório fica impedido de receber recursos e, ao mesmo tempo, ele nem eventualmente poderá participar de uma eleição até que ele preste as contas devidas à Justiça Eleitoral. O evento vai ocorrer no dia 29 de junho, às 3 horas da tarde. Por causa da pandemia do novo coronavírus, o debate será virtual e vai ser conduzido pelo ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Sérgio Banhos, relator da instrução. Quem quiser ter o uso da palavra na audiência pode preencher um formulário eletrônico disponível no portal do TSE. Mas a inscrição deve ser feita até 48 horas antes do evento. Um grupo de trabalho do tribunal criou uma minuta e também disponibilizou o documento no portal do TSE. Por meio do mesmo formulário eletrônico, qualquer pessoa pode dar sugestões sobre o texto. O prazo para o envio das contribuições termina às 11 horas e 59 minutos da noite seguinte, em 30 de junho. Serão consolidadas todas essas sugestões para acolhimento ou não por parte do grupo de trabalho e submetidas ao relator, o ministro Sérgio Banhos, que irá, assim, consolidar o texto final da resolução para a submissão ao colegiado do Tribunal Superior Eleitoral e aí sim aprovado o texto final da resolução. A partir da regulação, também será garantido aos partidos políticos o exercício da ampla defesa com relação à prestação de contas. Com isso, a democracia também ganha. Sem dúvida, importante para a democracia e até para fomento, ou seja, para fomentar a regularidade dos diretórios e considerando inclusive o recebimento de recursos públicos. A Justiça do Trabalho condenou uma empresa de telemarketing que controlava as idas ao banheiro de uma empregada. Para a sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho, restringir o uso e fiscalizar o tempo gasto dos empregados no banheiro não podem ser consideradas condutas razoáveis. Na jornada de 6 horas de trabalho, a atendente tinha direito a um intervalo de 20 minutos e 2 pausas de 10. Além desses períodos, ela ainda tinha mais 5 minutos caso precisasse usar o banheiro. Segundo ela, o controle do uso dos banheiros era uma conduta constrangedora. O pedido de indenização havia sido negado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, na Paraíba. Para o TRT, a limitação das pausas era apenas uma forma de evitar excessos dos empregados. No entanto, para o relator do recurso de revista da atendente na sexta turma do TST, ministro Augusto César, a prática descrita pelo regional caracterizaria descumprimento do empregador dos deveres decorrentes da boa-fé. Ainda segundo o ministro, a restrição ao uso de banheiro e a fiscalização em relação ao tempo gasto com essa finalidade não podem ser consideradas condutas razoáveis, pois expõem o trabalhador a constrangimento desnecessário. Sendo assim, por unanimidade, a turma condenou a empresa ao pagamento de R$ 3.000 de indenização por dano moral à atendente. O Superior Tribunal de Justiça nega novo pedido para trancar ação contra o irlandês acusado de venda ilegal de ingressos nas Olimpíadas do Rio em 2016. De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, o empresário Kevin James Mallon e outros denunciados formaram uma empresa que foi indicada pelo Comitê Irlandês como a responsável pela venda na Irlanda de ingressos para a Rio 2016. Segundo o MP, após a indicação, a empresa desviou para a venda centenas de ingressos que teriam comercialização proibida, além de ter realizado a venda de bilhetes por preço superior ao indicado. Em setembro do ano passado, os ministros do STJ já haviam rejeitado o pedido de trancamento do processo penal por outros crimes, como lavagem de dinheiro, organização
organização criminosa e estelionato. Dessa vez, o relator do recurso na quinta turma, ministro Ribeiro Dantas, destacou que examinar a alegada falta de condições para a continuidade da ação penal sobre marketing de emboscada e a ausência de procedimento administrativo para o início do processo de sonegação fiscal poderia configurar indevida supressão de instância, uma vez que o Tribunal de Justiça do Rio não analisou esses fatos. O ministro apontou também que foram apreendidos com o empresário quase 800 ingressos para os Jogos Olímpicos de 2016, entre outros itens que seriam utilizados para a prática criminosa. Para ele, a denúncia descreve fatos típicos, ilícitos e culpáveis. A quinta turma do STJ acompanhou o relator e negou o pedido de trancamento de ação penal pelos crimes de sonegação fiscal e marketing de emboscada contra o empresário. E no próximo bloco você vai ver as medidas que estão sendo tomadas nos estados para o enfrentamento da pandemia. Não saia daí, eu volto em instantes. São direitos dos trabalhadores, urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social, e segue-se, então, uma relação de importantíssimos direitos fundamentais dos trabalhadores. Para intensificar o combate à disseminação do novo coronavírus, em Belo Horizonte, a Justiça autorizou o metrô a funcionar apenas em horários de pico. Veja essa e outras decisões do Poder Judiciário com a repórter Fernanda Porto. O pedido de redução de atendimento aos passageiros da capital mineira foi feito pelos metroviários. Segundo o sindicato, com a redução de trens circulando, a expectativa é minimizar o risco de contágio da Covid-19, tanto para os funcionários do setor quanto para os passageiros. Ao analisar o caso, a Justiça do Trabalho concedeu liminar para que 100% da frota do metrô funcione das 5h30 da manhã até as 10 e das 4 da tarde até as 8 da noite a partir desta quarta-feira por tempo indeterminado. Ainda sobre transporte público, só que no Distrito Federal, a força-tarefa do Ministério Público, que acompanha as ações de combate ao coronavírus, enviou recomendação à Secretaria de Transporte e Mobilidade para que ônibus e metrôs circulem com lotação máxima de 50% da capacidade de passageiros, isso sem prejudicar a prestação do serviço. O MP pede ainda que a Secretaria realize constantes fiscalizações para verificar o cumprimento da lei distrital que determina a intensificação da limpeza do transporte coletivo no período de pandemia. O prazo para o governo apresentar as informações sobre as providências é de 3 dias. Já no Rio de Janeiro, a Justiça determinou em decisão liminar que 3 universidades particulares concedam descontos retroativos de 15% aos alunos. A medida deve ser aplicada às cobranças de mensalidades referentes ao mês de abril até o retorno das aulas presenciais. Além disso, também foi sancionada no começo deste mês de junho uma lei estadual que determina desconto de 30% nas mensalidades de escolas e faculdades particulares do Rio de Janeiro até o fim da pandemia. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Amazonas pediram esclarecimento sobre irregularidades em unidades de saúde amazonenses em plena pandemia da Covid-19. Desrespeito ao distanciamento mínimo entre leitos, falta de organização e espaço adequado para o controle de fluxo de pacientes e ausência de itens de higiene, como sabonete, foram apenas alguns dos problemas identificados em vistorias do Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde do Amazonas, o DENASUS. Um relatório apresentado pelo órgão apontou diversas irregularidades nas unidades de saúde do Estado em meio à pandemia da Covid-19, o que motivou os Ministérios Públicos Federal e do Amazonas a pedirem informações à Secretaria de Saúde sobre a causa desses problemas e ainda a indicação de soluções imediatas para resolvê-los. A Secretaria tem 5 dias após o recebimento do ofício para atender às solicitações.
O Conselho Superior do Ministério Público Federal elegeu 2 novos integrantes para atuar no biênio de 2020 a 2022. Os subprocuradores-gerais da República, Mário Luiz Monsalha e Nicolaldino de Castro, foram eleitos em um novo sistema de votação totalmente remoto. Eles foram os mais votados entre o Colégio de Procuradores e reúne todos os membros do MPF. Em Minas Gerais, a Polícia Federal deflagrou uma operação para combater a prática ilegal de retenção de cartões de benefícios sociais de indígenas. A polícia cumpriu 9 mandados judiciais, sendo 1 de prisão preventiva e 8 de busca e apreensão, todos expedidos pela Justiça Federal de Teófilo Otoni. As investigações começaram em janeiro deste ano. Um homem com histórico de crimes na cidade de Santa Helena de Minas seria um dos principais responsáveis pela retenção dos cartões. A polícia também investiga um vereador, um funcionário terceirizado da FUNAI e 4 comerciantes. Os envolvidos vão responder por estelionato, extorsão e associação criminosa, podendo cumprir até 24 anos e meio de prisão se forem condenados. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.